Você já se perguntou se orar deitado na cama, entre bocejos e distrações, realmente honra a Deus? A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Você já pensou que talvez algumas orações não cheguem ao trono de Deus, não porque Ele não escuta, mas porque não nos apresentamos com reverência? Hoje, quero falar com você como um pai fala com seus filhos na fé, com ternura e verdade. Imagine isto. Você está na sua cama, cansado, murmurando palavras para o céu, entre sonhos, com o coração distraído e o corpo sem nenhum sinal de entrega. Agora pense nisto. Você acredita que essa postura honra o Deus do universo? Já considerou que talvez essa maneira de orar possa estar impedindo bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre você? O que vamos compartilhar hoje não é uma opinião, é uma verdade esquecida por gerações. É hora de voltar ao coração da oração, ao respeito, ao temor santo, à consciência de que, quando oramos, entramos na presença do Rei dos Reis. Muitos irmãos e irmãs oram na cama, com o corpo deitado e a alma ausente. E eu pergunto, essa é a imagem de alguém que busca o Senhor com todo o seu ser? Porque a palavra não apenas nos instrui sobre o que dizer, mas também sobre como nos apresentar. Pode parecer um detalhe, mas, no reino espiritual, os detalhes revelam a intenção do coração. Hoje, vamos redescobrir uma chave que pode abrir portas fechadas há anos. Vamos falar sobre o corpo como instrumento de adoração, sobre a postura como expressão de reverência. Porque, às vezes, o céu espera mais do que palavras ditas de um travesseiro. Ele espera um coração que se rende, inclusive pelo corpo. Você já sentiu que ora, mas não há resposta? Que clama, mas os céus parecem silenciosos? Talvez tenha chegado o momento de olhar além das palavras e examinar como estamos nos apresentando. Esta mensagem é diferente das demais. É um convite do Espírito Santo para voltar ao essencial, à verdadeira devoção. Hoje, vamos caminhar juntos pela palavra e ver que orar em qualquer postura não é o mesmo que fazê-lo com reverência. Ao final deste estudo, você entenderá por que isso importa tanto e como mudar algo aparentemente pequeno pode alinhar seu coração com a vontade de Deus. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer transformar sua vida de oração. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Tópico 1. Jesus no Getsemane. O corpo. Também ora no Monte das Oliveiras, sob a sombra da noite e o peso do sacrifício iminente, nosso Salvador se retirou para um lugar chamado Getsemane. Lá, na mais profunda solidão, ele nos deixou uma lição viva. Não foi apenas o que ele orou, mas como orou, que devemos considerar. Em Mateus 26, versículo 39, a palavra diz: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você já parou para meditar nisso? O Filho de Deus, em sua hora mais angustiante, não se deitou. Por que ele não buscou o alívio de uma posição confortável? Porque seu corpo refletia o clamor de sua alma: dor, rendição, total abandono. Jesus prostrou-se com o rosto em terra. Ele não se deitou, não fechou os olhos como quem busca descanso. Ele se curvou, face ao chão, deixando sua postura falar por ele. E isso é um alerta que devemos levar a sério, porque muitas vezes oramos deitados, não como um ato de fé, mas por hábito, conveniência ou exaustão. Sim, Deus vê o coração, mas a postura do nosso corpo também revela o que está nesse coração. Não se trata de uma regra religiosa, mas de uma expressão de respeito, humildade e rendição. Jesus não é apenas nosso Salvador, ele é nosso exemplo. E se no momento mais difícil de sua vida ele escolheu prostrar-se, o que isso nos diz
sobre como devemos nos aproximar do Pai. Então, caro irmão, cara irmã, abra seu coração hoje. Talvez este ensino transforme sua vida de oração para sempre. Porque quando o corpo também ora, quando há reverência na postura, há poder no espírito. Vamos continuar. Quando observamos como o Salvador se ajoelhou no Getsemane, entendemos que há momentos em que falar não é suficiente. Há momentos em que o corpo deve se unir ao clamor da alma, em uma rendição que vai além das palavras. Porque algumas posturas pregam sem pronunciar uma única frase. Permita-me perguntar algo, com o coração nas mãos. Quando foi a última vez que você se prostrou, com o rosto em terra, diante do Senhor? Quando foi a última vez que seu corpo expressou uma santa desespero, uma verdadeira gratidão ou uma profunda reverência, como uma resposta silenciosa à grandeza do Deus que adoramos? Talvez você tenha clamado por algo há muito tempo. Talvez tenha sentido que o céu permanece silencioso. Mas, e se não for silêncio, e sim espera? E se o céu estiver esperando para ver uma mudança em sua postura, não apenas espiritual, mas também física? Porque não há nada de errado em orar da cama, quando o corpo está exausto ou doente. Nosso Deus é compassivo e conhece nossa força. O verdadeiro problema surge quando a conveniência substitui a reverência, quando o hábito de orar, deitado, rouba de nós a intensidade e a intenção. E assim, o que deveria ser um encontro sagrado torna-se um murmúrio entre sonhos. No Getsemane, Jesus nos mostrou que há batalhas que não se lutam em pé, mas de joelhos, que há lágrimas que purificam e suor que santifica. Porque quando a alma treme, o corpo também deve tremer. Talvez você esteja em seu próprio Getsemane hoje. Você está passando por um momento em que só Deus pode sustentá-lo. Você espera por uma resposta divina. E esta mensagem não chegou a você por acaso. É o sussurro do Espírito dizendo: ore como Jesus orou. Não se renda apenas com palavras, mas com todo o seu ser. Há portas que só se abrem quando saímos da zona de conforto, quando apagamos a luz, não para dormir, mas para nos rendermos, quando nos apresentamos como sacrifício vivo diante do altar invisível do céu. Toda vez que você dobra os joelhos, mesmo que ninguém saiba, o céu percebe, o inferno treme, porque sabe que um filho de Deus parou de brincar com sua fé e começou a lutar. Gosta desta mensagem? Comente amém e se inscreva no canal. Fique até o fim, tem uma revelação especial esperando por você. Esse momento no Getsemane não foi um símbolo vazio, foi rendição total. Você está disposto a se render dessa maneira? Pergunte-se honestamente: meu corpo reflete a profundidade da minha fé? Minha postura na oração realmente honra o Deus a quem invoco? Não estamos falando de legalismo. Isto não é sobre regras impostas, é um chamado do Espírito para voltar ao que é sagrado. Porque, embora a reverência nasça no coração, ela também se expressa no corpo. E quando essa expressão se apaga, algo se esfria dentro de nós. Jesus nos deixou o exemplo. Ele não apenas ensinou com palavras, mas com ações. E uma dessas ações foi ajoelhar-se, prostrar-se, humilhar-se. Você está disposto a seguir esse exemplo? Hoje pode ser o início de uma nova vida de oração, mais profunda, mais rendida, mais viva, onde mesmo em segredo, quando ninguém vê, você decide seguir o Mestre e orar como ele orou, com todo o seu coração, toda a sua alma e sim, também todo o seu corpo. Porque há uma unção que só é ativada quando o espiritual e o físico caminham em unidade. Tópico 2. Prostrar-se. Não é costume, é a linguagem de uma alma rendida. Agora escute com atenção, porque isto
é algo que frequentemente ignoramos. Você já parou para contar quantos homens e mulheres de Deus, ao longo da Bíblia, se prostraram diante dele? Não foi por acaso. Era uma linguagem sagrada, era reverência, era adoração nascida de um coração quebrantado. Do início ao fim das Escrituras, descobrimos que a verdadeira oração envolve não apenas a alma, mas também o corpo, porque o corpo pode se submeter, o corpo pode adorar. Abraão se prostrou, Moisés caiu com o rosto em terra, Elias, Daniel, Davi, Isaías, todos, em momentos decisivos, se humilharam fisicamente diante do Senhor. Você acha que era por costume? Não. Era porque eles entendiam que, na presença da majestade de Deus, a única resposta apropriada era prostrar-se. Em Êxodo 34, versículo 8, após o Senhor se manifestar, com glória indizível, Moisés apressou-se em inclinar-se ao chão e adorar. Não foi um ato calculado. Foi um reflexo de uma alma que reconhecia a santidade. Hoje, vivemos em tempos diferentes, em uma cultura que torna tudo superficial. Tornamos a oração leve também. Não é mais comum ajoelhar-se, curvar o rosto ao chão. Agora muitos oram deitados, entre notificações, como se falar com Deus fosse parte de uma rotina noturna. Mas, diga-me uma coisa, você consegue imaginar Moisés fazendo isso? Consegue imaginar Daniel deitado enquanto Babilônia ardia em batalhas espirituais? A Bíblia diz, em Daniel 6, versículo 10, que apesar do decreto, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava, como fazia antes. Ele não se escondeu, não se deitou, não murmurou reclinado. Ele se ajoelhou, porque sabia que a postura era um ato profético, uma declaração de fidelidade. Você vê? Reverência não é um costume antigo, é um sinal de uma alma viva. E vou te dizer mais. Quando o corpo se rende, o espírito se afia. Quando nos humilhamos fisicamente, nossa alma se alinha com o céu. Não é superstição, é conexão, é obediência. Agora, se orar deitado se tornou sua norma, algo não se apagou? Você não perdeu de vista a grandeza daquele que te escuta? Porque ninguém se prostra diante de alguém que não honra. Ninguém dobra os joelhos diante de alguém que não teme com reverência. E se nosso corpo não o faz mais, talvez nosso espírito esteja se endurecendo também. Quer mais palavras que tocam o coração? Deixe um like, comente 2 e se inscreva. O final deste vídeo vai te impactar. As Escrituras não te condenam por orar na cama, mas te chamam a orar com reverência, com rendição, com consciência daquele diante de quem você está. Porque quando a oração é leve, o inimigo se sente à vontade. Mas quando um filho de Deus cai de joelhos, algo se move no céu, e o inferno sabe disso. E quando uma alma se curva em fé, os céus não ficam silenciosos. Quando um rosto se inclina em reverência, o fogo do Espírito Santo começa a arder. Porque esse ato visível de prostrar-se não é apenas uma postura física, é o reflexo de um coração que se rende. O Senhor não ignora esse sinal, como está escrito em Isaías 66, versículo 2. Mas olharei para este, para o pobre e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Sua alma treme quando ouve a voz dele? Seus joelhos se dobram quando você fala com seu Criador? Seu coração realmente se curva diante do Senhor? Irmãos e irmãs, chegou a hora de despertar do torpor espiritual. É tempo de reconhecer que algo escapou, que passamos a orar com leveza, com pressa, sem consciência. Mas hoje, o Senhor nos chama a recuperar o poder da reverência, não como imposição, mas como ato de amor, honra e rendição total àquele que merece tudo. Se você tem força para lutar pelos seus dias, também tem força para se ajoelhar em adoração. Se você encontra tempo para falar com tantas pessoas, não pode parar para falar com aquele que te sustenta com sua graça? E, se já caiu de joelhos em angústia,
Por que não fazê-lo agora por gratidão? Aquele canto da sua casa, aquele quarto silencioso, pode se tornar um lugar santo, onde você ora, onde um altar invisível pode surgir, se você decidir se aproximar do Pai com reverência, com rendição. Não é porque Ele precisa ver sua postura, mas porque você precisa lembrar quem Ele é. E quando essa verdade invade seu ser, você não orará mais deitado sem intenção, nem se dirigirá a Deus como se Ele fosse apenas mais um. Seu corpo se tornará um instrumento de adoração, e sua vida espiritual recuperará o brilho que o tempo pode ter apagado. Porque o céu ouve sua oração, mas também observa sua rendição. Tópico 3. O que sua postura diz? Sobre o estado do seu coração. Diante de Deus, quando você está sozinho em seu quarto, quando se prepara para orar, qual é sua atitude? Você se apresenta diante do Senhor como quem entra na presença do Rei dos Reis? Porque, embora os homens vejam o exterior e o Senhor olhe o coração, seu corpo não fica calado. A maneira como você se apresenta também fala. Sua postura revela a fé dentro de você. A palavra diz, em Mateus 12, versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas a boca não é a única que fala. O olhar, o gesto, a forma como oramos, também falam. Você já se perguntou por que Jesus não orava enquanto caminhava entre a multidão? Por que no Getsêmani ele caiu de joelhos e suou como gotas de sangue? Porque o corpo responde ao clamor da alma. Porque há batalhas que não podem ser travadas em pé, e se o Filho de Deus se prostrou para clamar, como podemos pensar que podemos falar ao Altíssimo deitados, distraídos, como se estivéssemos discando apenas mais um número na nossa agenda? Talvez tenhamos esquecido diante de quem estamos. A postura não é algo menor, é um espelho do respeito, da humildade e da convicção interior. Porque ninguém se ajoelha diante do que não respeita. Ninguém curva o rosto diante do que não considera sagrado. Ninguém se prostra diante de alguém que não reconhece como seu Senhor. A Bíblia está repleta de cenas que abrem nossos olhos. Em 2 Crônicas 7, versículo 3, quando o fogo desceu do céu e a glória do Senhor encheu o templo, todo o povo caiu, com o rosto em terra, no pavimento, e adoraram, louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue imaginar isso? Multidões prostradas, não aplaudindo ou dançando, mas caindo em reverência, porque suas almas não podiam ficar de pé diante de tal glória. E isso se repete ao longo das Escrituras. Isaías, ao ver o trono do Senhor, não exclamou levianamente, não disse: que lindo! Ele disse em Isaías 6, versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele entendeu sua indignidade diante de tal santidade. Embora o texto não diga explicitamente, pela cultura hebraica, sabemos que alguém que se reconhecia pecador se prostrava no chão. E você, caro irmão, quando foi a última vez que seu corpo expressou a dor do seu arrependimento? Quando foi a última vez que você se ajoelhou, não para pedir, mas apenas para adorar? Quando foi a última vez que suas lágrimas caíram por gratidão? Muitos oram deitados, não por exaustão, mas por hábito. Mas por trás dessa rotina, pode haver uma perda de sensibilidade. Não digo isso para julgar. Digo isso porque quando o coração está em chamas, o corpo responde. Quando a alma toca o céu, o corpo se rende. Veja o Novo Testamento. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, seus pais se prostram. Quando os discípulos veem o Senhor ressuscitado, adoram-no, curvando-se. Quando Estevão vê a glória antes de ser apedrejado, ele cai de joelhos e clama. Você vê o padrão? O corpo também ora, o corpo também adora, o corpo também proclama. Antes de tudo, comente: quero aprender. Se você está pronto para crescer na fé,
inscreva-se e assista até o fim para uma surpresa. Ao lermos as cartas de Paulo, descobrimos algo que move a alma. Em Efésios 3, versículo 14, ele declara: "Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo." Ele não o fez por protocolo, não buscava ser visto. Paulo se ajoelhava porque seu espírito precisava que seu corpo se submetesse à majestade de Deus. Algo acontece quando os crentes se ajoelham. A alma se torna mais disposta a se render, o orgulho começa a ceder, o ego se cala. Você já parou para pensar no que Apocalipse 7, versículo 11 nos mostra? A palavra diz que todos os anjos estavam ao redor do trono, junto com os anciãos e os 4 seres viventes, e prostraram-se com o rosto diante do trono e adoraram a Deus. Se não há mancha de pecado ou sombra de orgulho no céu, por que eles se prostram? Porque reconhecem por toda a eternidade quem o Senhor é. Porque a verdadeira adoração não precisa estar de pé ou se sentir confortável. Ela precisa de autenticidade, precisa de reverência. Permita-me convidá-lo a imaginar algo. E se todas as manhãs, antes de olhar o celular, antes de sair para o mundo, você se ajoelhasse por apenas 1 minuto e dissesse: "Senhor, aqui estou. Obrigado, guia-me hoje"? E se, ao final do dia, antes de se entregar ao descanso, você dobrasse os joelhos e dissesse: "Obrigado por me sustentar, entrego-me a Ti mais uma vez"? Você acha que sua vida espiritual permaneceria a mesma? Acha que sua fé não se acenderia com maior força? Acha que sua alma não se fortaleceria ao ver que até seu corpo começa a se render? A palavra diz que nossos corpos são o templo do Espírito Santo. E um templo é honrado, cuidado, respeitado. Não falo de rituais vazios ou legalismo. Falo de verdadeira intimidade, uma reverência que também se expressa pelo corpo. Como Romanos 12, versículo 1 diz: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Então, examine sua postura, mas não apenas a do seu corpo. Examine a da sua alma. Porque se seu corpo se ajoelha, mas seu coração permanece orgulhoso, de nada adianta. Mas se corpo e espírito se curvam em humildade, então você será um adorador em espírito e em verdade. E essa adoração não será ignorada pelo céu. Tópico 4. O respeito transforma a oração em adoração. Você já notou que algumas orações parecem frias, vazias, quase mecânicas, enquanto outras atravessam sua alma e te fazem chorar como criança? O que faz a diferença? A resposta é o respeito. Essa atitude do coração que transforma a oração em um ato sagrado. Porque quando você ora com respeito, não está apenas falando, está adorando. E a adoração não começa com uma melodia ou precisa de uma trilha sonora celestial. Ela começa com reverência, com um coração que reconhece diante de quem está. O respeito é a base de qualquer relacionamento verdadeiro com Deus. E quando ele falta, não importa quão eloquentes sejam suas palavras, sua oração será apenas um ruído vazio. Jesus foi claro em João 4, versículo 24, quando disse: "Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Este versículo, embora muitas vezes repetido, guarda uma chave poderosa. A adoração não é apenas emoção sincera, é integridade de atitude, e isso inclui o respeito em cada gesto, cada palavra, até mesmo em cada silêncio. Muitos oram deitados, olhando o celular, entre suspiros de exaustão, como se estivessem falando com qualquer amigo. Mas Deus não é apenas um amigo. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que sustenta o universo com sua palavra, aquele que te deu fôlego esta manhã.
Como não honrá-lo? Quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, a primeira coisa que ouviu não foi um plano de ação, foi um chamado ao respeito. Êxodo 3, versículo 5 diz: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus não começou falando de milagres ou estratégias, ele começou falando de chão sagrado. E Moisés, criado como príncipe, não discutiu, não deu desculpas, ele se curvou, tirou as sandálias, rendeu-se. Se esta mensagem falar com você, deixe um coração nos comentários e se inscreva. Não saia antes do final. Tem algo incrível te esperando. Esse ato de tirar as sandálias fala de mais do que pés, é despir-se do orgulho, da pressa, dos costumes vazios. É reconhecer que onde Deus está não é qualquer lugar. E nós, tiramos nossas sandálias quando oramos ou entramos como se não fosse nada? Daniel, o profeta, não era um crente superficial, mas orava 3 vezes ao dia, de joelhos, voltado para Jerusalém, como relata Daniel 6, versículo 10. Por quê? Porque ele entendia que a reverência mantém viva a chama da fé. Ele sabia que orar não é apenas pedir, é render-se. E muitos esqueceram disso. A oração não é uma formalidade, é um ato de adoração. E adorar é reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Não estamos no mesmo nível. Ele é santo, Ele é eterno, Ele é glorioso. Quando Salomão dedicou o templo, não orou levianamente. 1 Reis 8, versículo 54, diz que ao terminar sua oração, ele se levantou de estar ajoelhado perante o altar do Senhor com as mãos estendidas para o céu. Por que um rei tão poderoso se ajoelhava? Porque diante do Rei dos Reis, toda coroa cai, todo poder humano se curva. O respeito também se mostra em nossas palavras. Você fala com Deus como se ele fosse um companheiro ou como se fosse seu Senhor? Sua linguagem mostra reverência, humildade, admiração. Porque muitas vezes, sem perceber, falamos com uma familiaridade que beira a irreverência. E não se trata de medo servil, mas de estar ciente de sua grandeza. Davi, aquele que agradou o coração de Deus, disse em Salmo 138, versículo 2: Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua misericórdia e pela tua verdade. Por que em direção ao templo? Porque ele representava a santa presença de Deus. Porque a adoração não era feita em qualquer direção ou de qualquer jeito. Da mesma forma, você e eu, quando viermos orar, devemos lembrar diante de quem estamos e fazê-lo com um coração que entende que a oração não é uma rotina, mas um momento de rendição com tudo o que somos. Queridos irmãos e irmãs, que bênção é lembrar que, embora não tenhamos um templo de mármore como o de Salomão, possuímos algo ainda mais sagrado: nossos corpos, que foram feitos templo do Espírito Santo. Aleluia! Mas eu pergunto, com todo o meu coração, tratamos esse templo com a reverência que ele merece quando nos apresentamos em oração? Ou caímos na armadilha de tornar a oração uma rotina, algo que fazemos com pressa, meio adormecidos, distraídos? O Senhor não se agrada de orações jogadas ao ar, sem respeito, mas se deleita no coração que se aproxima com temor reverente. Porque quando oramos assim, com respeito genuíno, honramos o Deus Altíssimo. E Ele prometeu: aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão tidos em pouca conta, diz a palavra, em 1 Samuel 2, versículo 30. É uma promessa e um alerta. Se sua oração vem de um coração que honra o Senhor, sua voz será ouvida. Até nosso Salvador, Jesus Cristo, ao ensinar como orar, não começou com um pedido, mas com adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que maneira linda de começar! Não pedindo, mas exaltando,
reconhecendo a santidade daquele diante de quem estamos. Quando entendemos isso, nossa vida de oração se transforma. Não oramos mais por hábito, mas com um desejo ardente. Não falamos com pressa, mas com cuidado. Não nos aproximamos casualmente, mas com o coração curvado. Porque entendemos que o respeito transforma nossas palavras em ofertas vivas. E então, algo glorioso acontece. A oração se torna adoração, e a adoração abre as portas do céu. Não é mais apenas você falando com Deus, é Ele se manifestando, tornando-se presente em seu quarto, em sua alma, em sua jornada. Onde há honra, há presença divina. Você não precisa de fórmulas, não precisa de rituais. Você só precisa de um coração reverente, uma alma que diz: Senhor, aqui estou. Não mereço estar diante de Ti, mas venho em humildade. Eu te respeito, eu te reconheço, eu te amo. A irreverência não se limita ao momento de ajoelhar-se, ela também se expressa na obediência. Porque alguém pode estar de joelhos, enquanto é rebelde por dentro, mas o verdadeiro respeito nasce na alma e se manifesta em suas ações, em como você vive, como trata os outros, o que deixa entrar pelos seus olhos, o que sai da sua boca. Então, da próxima vez que for orar, não o faça com pressa ou por hábito. Pare, respire fundo, lembre-se diante de quem você está. Deixe esse respeito sagrado moldar cada palavra, porque então sua oração não será mais rotina, mas adoração viva. E Deus estará lá, sorrindo, ouvindo você. Tópico 5. O Espírito Santo intercede quando você não sabe o que orar. Há momentos, meus queridos irmãos, em que as palavras nos escapam. Dias em que a dor é tão profunda, a confusão tão espessa, que orar parece impossível. Você abre a boca e nada sai. Você olha para o céu e não sabe por onde começar. Você se ajoelha e o silêncio pesa mais que qualquer frase que poderia pronunciar. Isso já aconteceu com você? Já sentiu essa angústia muda que te impede de falar com Deus? Então, você precisa abraçar esta gloriosa verdade. O Espírito Santo intercede por você quando você não sabe como orar. Você não está sozinho. Mesmo quando seus pensamentos estão nublados, quando sua língua tropeça, quando seu coração está em pedaços, o Espírito de Deus ora por você. Isso não é poesia, é uma promessa. Romanos 8, versículo 26 diz: Também o Espírito, igualmente, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus! Quando você não sabe o que dizer, Ele sabe. Quando você não sabe como clamar, Ele já está clamando. Seus gemidos não podem ser expressos em palavras humanas. São mais profundos que qualquer discurso. Porque há orações que não vêm da boca, mas da alma. E essas súplicas, irmãos, o céu as ouve. Essa verdade remove o peso da oração perfeita. Ela nos liberta do medo de errar ao falar com Deus, porque mesmo quando sua oração é desajeitada, quebrada, sem forma, o Espírito está lá, entrelaçando sua dor e apresentando-a ao Pai em intercessão divina. E há mais. Romanos 8, versículo 27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso significa que o Espírito Santo não apenas ora por você, ele o faz segundo a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Quando você está confuso, ele não está. Quando você não sabe se deve clamar por cura ou força, por justiça ou misericórdia, ele já está orando o que é certo, não vagamente, mas com a precisão celestial daquele que conhece seu coração e o do Pai. Que conforto profundo! Você não precisa ter todas as respostas para se aproximar de Deus. Você só precisa se apresentar com seus fardos, seu caos, seu silêncio e deixar o Espírito fazer o que você não pode. Há um belo exemplo nas Escrituras. Ana, a mãe do profeta Samuel.
Em 1 Samuel 1, ela estava tão angustiada que nem conseguia orar com palavras, apenas movia os lábios. Ela chorava, derramava sua alma em silêncio, tanto que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas o que aconteceu? Deus a ouviu, porque sua oração não era apenas da boca, era da alma. E é assim que o Espírito Santo ora por você. Ele leva seu clamor ao próprio trono da graça, e nesse silêncio sagrado, ele não apenas intercede, ele também conforta, abraça, acalma. Ele te lembra que você não é órfão, porque Jesus prometeu em João 14, versículos 16 e 17: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade." Você não está sozinho em sua crise, não está abandonado em sua secura. O Espírito permanece, mesmo quando você não consegue erguer a voz. E sabe por quê? Porque ele te ama. Ele foi enviado como seu ajudador. Aquela palavra grega, paráclito, significa aquele que está ao seu lado para te ajudar, te defender, interceder por você. O Espírito Santo é seu advogado celestial, o tradutor da sua alma, seu companheiro fiel no vale escuro. Muitos pensam que Deus só ouve orações longas, polidas, teológicas. Mas as Escrituras estão cheias de orações simples, cruas, espontâneas e eficazes. Pedro não fez um discurso quando estava afundando no mar. Ele apenas gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus o tomou pela mão instantaneamente. Por quê? Porque a oração não é medida pela sua eloquência, mas pela sua sinceridade. É o mesmo para você. Se você só consegue dizer, "Ajuda-me", diga. Se só consegue chorar, chore. Se só consegue respirar, faça-o diante de Deus. Porque enquanto você geme, o Espírito Santo está levantando uma oração sem erro, com propósito eterno. E ele não apenas intercede quando você está quebrado, mas também quando está confuso, quando enfrenta decisões, quando luta contra tentações, quando está cansado de perseverar. Ele não para. E seu amor também não. Além disso, o Espírito também te ensina a orar. Ele não apenas ora por você, ele ora com você. Ele te guia, te inspira, te dá palavras, te lembra de promessas, te encoraja a clamar em fé. Efésios 6, versículo 18, confirma isso. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Isso significa deixar o Espírito dirigir sua oração, não pela sua lógica, mas pela sabedoria dele. Não pelo seu medo, mas pelo poder dele. Porque quando você ora no Espírito, você toca o eterno. Então, caro irmão, da próxima vez que se sentir vazio, sem forças, sem palavras na boca ou fôlego na alma, não fuja do lugar secreto. Não corra da presença de Deus. Venha como você está, mesmo em silêncio, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, mesmo que só consiga soltar um suspiro, aproxime-se. Porque mesmo quando você não consegue pronunciar uma única palavra, o Espírito de Deus está lá, intercedendo por você, com gemidos que o céu entende melhor que qualquer linguagem humana. Ele é a sua voz quando a sua desvanece. Ele é a sua força quando você não tem nenhuma. Ele é o vínculo que permanece inquebrável entre sua alma cansada e o trono do Pai. É assim, tão profundo o amor dele, tão fiel o compromisso dele com você. E quando você se apega a essa verdade, os silêncios deixam de te assustar, porque você sabe que até a oração mais fraca pode abalar o céu, se o Espírito Santo a está carregando em suas mãos. Então, não se preocupe se não sabe o que dizer. Apenas se apresente, abra seu coração ao Senhor, deixe o Espírito fazer em você o que você não pode fazer sozinho. Porque quando as palavras não vêm da sua boca, ele fala por você. Tópico 6. O corpo é um templo. Como a postura do corpo reflete a atitude da alma. Muitas vezes, focamos no que sentimos, no que pensamos, no que cremos, mas esquecemos que também somos feitos de corpo. E o que fazemos com ele também fala.
não apenas em questões de saúde ou moralidade, mas também em como nos aproximamos de Deus. Você já considerou que sua postura física ao orar é também parte da sua adoração? A Bíblia diz claramente, em 1 Coríntios 6, versículo 19: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso significa que nosso corpo foi criado não apenas para servir, mas também para honrar. E quando oramos, nosso corpo participa também. Ajoelhar-se, curvar a cabeça, levantar as mãos. Esses não são gestos vazios, são expressões do coração. São maneiras de dizer, sem palavras: Senhor, eu me rendo, eu te honro, estou aqui completamente. Quando você se prostra, está oferecendo mais que seus pensamentos, está rendendo seu corpo, e isso agrada ao Senhor. Porque Ele não para no que dizemos. Ele vê como dizemos, com que intenção, com que atitude. Mas quando nos tornamos preguiçosos ou indiferentes, quando oramos deitados, sem uma razão médica, apenas por hábito ou conveniência, estamos dizendo mais do que pensamos. Talvez nossos lábios digam: eu te amo, Senhor. Mas nosso corpo diz: isso não importa o suficiente para mim. E, embora Deus não nos julgue apenas pela postura, Ele examina a sinceridade por trás dela. E muitas vezes, nossa maneira de nos apresentar revela se há honra ou negligência. Pense por um momento. Quando você ora deitado, sem energia, sem foco, que mensagem está enviando? Senhor, falar contigo não é importante o suficiente para me levantar. Embora você não o diga, seu corpo sussurra isso. Mas, se você olhar as Escrituras, verá que aqueles que encontraram Deus não permaneceram indiferentes. Eles tremiam, se ajoelhavam, caíam com o rosto em terra. Por quê? Porque sabiam diante de quem estavam. Veja Daniel. Em Daniel 6, versículo 10, lemos que, embora sua vida estivesse em perigo, ele continuava orando 3 vezes ao dia de joelhos. Ele não negociou com seu corpo, ele o colocou a serviço da sua fé. E Jesus, no Getsêmani, caiu com o rosto em terra para orar. Mateus 26, versículo 39 diz: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. O Filho de Deus orando com seu corpo em total rendição. O que isso nos ensina? Que o corpo também é parte do sacrifício espiritual. Que há momentos em que pensar ou sentir não é suficiente. Você deve dobrar os joelhos, levantar as mãos, mostrar com gestos o que arde em sua alma. Não estamos falando de rituais vazios. Estamos falando de coerência, integridade entre o que cremos e o que fazemos, porque Deus nos criou inteiros, espírito, alma e corpo, e tudo em nós deve louvá-lo. A postura física não apenas reflete o estado do coração, ela também o molda. Quando você ora deitado, sonolento, sua mente vagueia. Mas quando você se ajoelha, quando se prostra, quando levanta as mãos, algo desperta em você. Porque o corpo ativa a alma, e a reverência exterior desperta a reverência interior. Há algo sagrado nisso. Por isso, Salmos 134, versículo 2, diz: Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. E Salmos 63, versículo 4, acrescenta: Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as mãos. Em outras palavras, não oramos apenas com palavras, oramos com todo o nosso ser, com cada fibra do nosso corpo. Claro, se uma doença ou a idade te impede de ajoelhar, o Senhor entende. Ele não olha apenas o exterior, ele olha o coração. Mas se você pode fazê-lo, faça, porque isso também é honra. Orar deitado por hábito, enquanto o corpo está em repouso e a mente dispersa, leva a orações sem profundidade, sem poder, sem conexão. Às vezes, sentimos que nossas palavras não alcançam o céu porque não vêm do coração. O que podemos fazer?
Engaje todo o seu ser, ore com seu corpo, ajoelhe-se ao acordar, caminhe enquanto intercede, levante as mãos em adoração, curve o rosto em rendição. Faça seu corpo um instrumento de louvor. Romanos 12, versículo 1, coloca assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício não é apenas sobre conduta, é sobre presença. É dizer ao Senhor: aqui estou, não apenas minha alma, não apenas meus pensamentos, aqui está meu corpo também. Quando faço isso, algo muda. A oração se torna mais profunda, mais real, mais poderosa. Porque agora espírito, alma e corpo estão alinhados, buscando a mesma coisa, a presença de Deus. E então, seu quarto se torna um altar, seus joelhos, um testemunho, sua respiração, uma oração. E tudo em você começa a dizer: aqui estou, Senhor, todo teu. Tópico 7. Orações fervorosas e sua conexão com a postura. Uma oração fervorosa não é medida por sua duração ou pela elegância de suas palavras. Oração fervorosa é fogo no peito, um clamor nascido da alma, uma urgência que não pode ser silenciada. É aquela que rompe o silêncio com sinceridade, que abala os céus com sua intensidade. E esse tipo de oração não pode ser feito com o corpo em modo de descanso, não pode surgir da preguiça, porque a paixão da alma também precisa da participação do corpo. Tiago 5, versículo 16, nos lembra: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse fervor não é um detalhe menor, é a alma se entregando completamente. E o corpo, se capaz, deve se unir, porque quando todo o seu ser ora, então o céu escuta com atenção. Queridos irmãos e irmãs, quando falamos de uma oração que alcança o trono de Deus, não podemos deixar de lado o fogo interior que a sustenta. Não falo de palavras bonitas ou repetições sem sentido. Falo daquele clamor da alma que não se conforma com a rotina. E esse clamor, quando é real, não deixa o corpo indiferente. A verdadeira fervorosa se manifesta não do conforto, mas da urgência do espírito. Por isso, quando um crente está verdadeiramente quebrantado, você não o encontrará deitado na cama, murmurando frases enquanto verifica o celular. Você o verá de joelhos, com olhos úmidos, mãos levantadas, voz trêmula, porque todo o seu corpo está respondendo ao clamor de sua alma. Foi assim que os homens e mulheres de Deus oraram nas Escrituras. Foi assim que Ana, a mãe de Samuel, orou. Em 1 Samuel 1, versículos 10 e 11, encontramos que ela, com o coração profundamente ferido, orava ao Senhor e chorava abundantemente. E no versículo 13, diz que apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. E Eli pensou que ela estava embriagada. Que intensidade sua oração carregava, que ela parecia fora de si. Essa é a oração que toca o céu. Embora sua voz não fosse audível, todo o seu corpo estava clamando. Você pode comparar isso com uma oração feita da cama, no escuro, sem sequer mover os lábios? Onde está o fogo nisso? Onde está a reverência? Como podemos esperar respostas de uma oração sem alma? O fervor espiritual exige rendição total, não meia entrega. Nosso Salvador demonstrou isso na carne. Em Lucas 36, versículo 44, a palavra diz que, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Não era uma oração mecânica. Era rendição completa. Seu corpo refletia o que sua alma vivia. Ele não estava apenas pensando no Pai. Ele o buscava com toda a sua força, ajoelhado, suando, chorando, clamando. É isso que é fervor. É guerra espiritual. E sim, e o corpo é parte dessa batalha. Alguns dizem: eu oro na minha mente e isso basta. Mas, se seu corpo está passivo, relaxado,
sem intenção, sua oração provavelmente é a mesma. Você não pode esperar que seu espírito arda se sua carne está adormecida. O físico e o espiritual estão conectados. Por isso, quando a Bíblia fala de oração, em momentos críticos, vemos pessoas se prostrando, curvando-se, derramando-se na presença de Deus, não por ritual, mas por convicção. Você já tentou orar enquanto caminha, clamando em voz alta? Já se ajoelhou por meia hora, intercedendo por seus filhos? Já chorou sem medo do tempo ou do cansaço? Quando você faz isso, algo muda. Você não está mais orando com parte de você, mas com todo o seu ser. E os grandes avivamentos começaram com tais orações, com homens e mulheres que acordavam de madrugada, choravam em altares, oravam com todo o corpo. Sua oração não era um dever, era um fogo aceso pelo Espírito. O problema hoje é que muitos querem a presença de Deus sem sair da zona de conforto. Querem milagres sem clamor, libertação sem lágrimas, unção sem quebrantamento. Mas o Espírito Santo não responde à inércia. Ele responde ao clamor da alma, ao corpo que se rende, à voz que suplica. Não estou dizendo que é pecado orar deitado, mas, se essa é sua única maneira, e você o faz sem foco, sem paixão, sem rendição, sua oração perde força. Porque não é apenas o que você diz, é como a que você diz. E seu corpo também fala. Você quer orações que movam o céu? Então, engaje todo o seu ser. Ajoelhe-se, caminhe. Levante as mãos. Chore se precisar. Deixe seu corpo expressar o que deseja dizer. Porque quando o espírito, alma e corpo se alinham, Deus responde com poder. E lembre-se, muitas vezes, quando orar com o corpo custa mais, é quando você mais precisa disso. A carne resiste, o cansaço te abraça, a mente se dispersa. Mas se você vencer isso e decidir buscar a Deus, o céu não fica calado. Então, da próxima vez que for orar, não se deite como quem vai dormir. Não use a oração como desculpa para relaxar. Entre no lugar secreto com reverência, com fogo, com rendição. Deixe seu corpo ser aliado do Espírito. Deixe sua postura clamar o que está em seu coração. Porque uma oração fervorosa, feita com todo o seu ser, pode mudar tudo. Agora, se havia alguém que poderia ter orado de qualquer maneira, em qualquer postura, sem se preocupar com o externo, era Jesus. Ele era o Filho de Deus, sem pecado, com autoridade, com pleno acesso ao Pai. No entanto, quando o vemos orando, encontramo-no apartado, ajoelhado, prostrado, clamando com toda a alma. Isso deve nos fazer refletir. Se Jesus, sendo Deus encarnado, orava com reverência, quanto mais devemos nós cuidar de como nos apresentamos diante dele. Em Lucas 5, versículo 16, lemos que ele se retirava para lugares desertos e orava. Ele não o fazia em meio ao barulho ou distrações. Ele buscava silêncio, intimidade, conexão real. E o que é mais impactante é sua oração no Getsêmani. Em Lucas 22, versículos 41 a 44, diz: E afastou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam no chão. Você pode imaginar esse momento? Jesus, o Filho Eterno, de joelhos em agonia, orando com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu corpo. Esse é o nosso modelo. É assim que devemos orar, com fervor, com rendição, com reverência. Porque uma oração assim não passa despercebida no céu. Queridos irmãos e irmãs, ao abrir a palavra do Senhor e pausarmos neste passagem profunda, testemunhamos algo além de uma simples oração. Vemos o Filho de Deus, Jesus, ajoelhado,
separado do barulho, buscando um lugar a sós para derramar sua alma diante do Pai. Não o vemos deitado ou distraído, mas em um estado de rendição total, tão intenso que seu suor se transformou em gotas de sangue. Não era uma oração leve ou rotineira. Era uma súplica nascida do quebrantamento, do peso espiritual da cruz que ele estava prestes a carregar. Jesus, sabendo que o momento mais doloroso de sua vida se aproximava, não se entregou ao descanso, nem repetiu palavras vazias. Ele orava com a alma desnuda, com fervor tão grande que abalava seu corpo. Isso não foi um caso isolado. As Escrituras mostram repetidamente nosso Salvador retirando-se para orar, nas montanhas ao amanhecer, a sós, em silêncio. Mateus 14, versículo 23 diz: E despedidas as multidões, subiu ao monte a sós para orar. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Jesus não tratava a oração como um hábito sem vida. Ele a valorizava, a priorizava, não a deixava para quando estava exausto. Ele orava com propósito, com intenção, com o coração desperto. Em Hebreus 5, versículo 7, encontramos uma joia que revela sua atitude, o qual, nos dias de sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor. Caro irmão, você percebe o que diz aí? Ele foi ouvido não apenas por ser o filho, mas por causa do seu temor reverência. Nada mais é do que reconhecer com humildade quem Deus é. É render-se completamente, prostrar-se, honrá-lo não apenas com os lábios, mas com o corpo, com a atitude, com todo o ser. Hoje, muitos buscam respostas do céu sem essa reverência. Anseiam pela presença do Espírito Santo sem passar pelo altar do sacrifício. Querem sentir Deus, mas não se levantam da cama. Oram deitados, com a TV ligada, celular na mão, mente dispersa. Isso é honrar o Senhor? Isso é realmente buscá-lo? Jesus, que não precisava fingir espiritualidade, nos deu um exemplo de como deve ser nosso relacionamento com o Pai. Não superficial, mas profundo, vivo, ardente. Em Mateus 6, versículo 6, ele nos ensinou: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa é a oração que agrada ao Senhor, não apenas falar, mas retirar-se do barulho, fechar a porta ao mundo, render-se em corpo e alma. Porque quando Jesus pregava o reino, ele também se retirava para orar. Ele não era por hábito, mas porque sabia que precisava renovar sua comunhão com o Pai. E ele fazia isso de joelhos, derramando seu espírito em oração. Agora, se Jesus precisava, como podemos fingir que podemos viver sem fazer isso? Hoje o Espírito Santo quer te lembrar disto. Sua postura fala, seu corpo fala. Se você ora com indiferença, sua alma o sente. Mas se você se prostra, se clama, se chora, se levanta as mãos ao céu, sua oração se transforma em incenso vivo. Não diga que não tem tempo. Jesus estava entre multidões. Não diga que está cansado. Ele caminhou longas distâncias. Não diga que Deus entende seu coração, porque sim, Ele entende, mas também espera ser honrado com sua rendição total. Jesus não veio apenas para nos ensinar com palavras, mas com o exemplo de sua vida. Para ele, orar não era uma formalidade, era um fogo sagrado, o momento mais íntimo com o Pai. E agora, quero parabenizá-lo se você chegou até aqui, se ouviu atentamente, se abriu seu coração para este ensino. Você faz parte de um grupo especial. Poucos perseveram até o fim, mas você o fez. Você demonstrou uma sede de Deus, um desejo de crescer, uma fome por uma fé mais profunda. Não esqueça disto. A maneira como você ora reflete como você caminha com Deus. Se você busca silêncio,
se fecha a porta ao mundo, se entrega de coração inteiro, está abrindo as comportas do céu. Este caminho não é para os mornos, é para aqueles que buscam a Deus com todo o coração. Ao mergulhar na mensagem poderosa sobre a reverência na oração, inspirada nas Escrituras e nas palavras de Billy Graham, sinto meu coração profundamente tocado. A ideia de que a maneira como oramos, não apenas com palavras, mas com nosso corpo e alma, pode transformar nossa conexão com Deus, é algo que ressoa intensamente na alma brasileira, onde a fé é vivida com paixão e emoção. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa em cada canto, seja nas igrejas lotadas, nas procissões fervorosas ou nos momentos de silêncio em casa, essa mensagem nos convida a refletir sobre como nos apresentamos diante do Criador. A Bíblia, em passagens como Mateus 26, 39, onde Jesus se prostrou no Getsêmani, nos ensina que a oração não é apenas um diálogo, mas um ato de rendição total. Ver o Filho de Deus, em sua hora mais angustiante, cair com o rosto em terra, me faz questionar: será que minhas orações refletem essa mesma entrega? Quantas vezes orei deitado, não por cansaço físico, mas por conveniência, com a mente dispersa e o coração distante? Essa reflexão me confronta, mas também me enche de esperança, porque aponta para um caminho de renovação. A mensagem me fez perceber que a reverência na oração não é uma regra rígida, mas uma expressão de amor e respeito por aquele que nos criou. No Brasil, onde gestos de afeto e respeito são tão valorizados, pense nas saudações calorosas, nos abraços apertados ou no respeito aos mais velhos. A ideia de honrar a Deus com nossa postura faz todo o sentido. Quando oramos de joelhos, levantamos as mãos ou nos prostramos, estamos dizendo ao Senhor: Tu és santo e eu me entrego completamente. Isso ressoa com nossa cultura, que valoriza a entrega emocional e a autenticidade. Lembro-me das vezes em que vi minha avó, uma típica brasileira de fé inabalável, ajoelhar-se em seu quartinho simples, com lágrimas nos olhos, orando com uma intensidade que parecia mover montanhas. Ela não apenas falava com Deus, ela se rendia a Ele. Essa imagem agora me inspira a reconsiderar minha própria abordagem à oração. Não se trata de legalismo, mas de permitir que meu corpo expresse o que minha alma sente, alinhando espírito, alma e corpo em um ato de adoração. A lição prática que tiro disso é clara. Devo ser intencional na minha oração. No dia a dia corrido, tão comum nas grandes cidades brasileiras como São Paulo ou Rio, é fácil cair na armadilha de orar rapidamente, deitado, enquanto a mente vagueia entre preocupações e notificações do celular. Mas a palavra, em Romanos 12, 1, nos chama a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que, mesmo em meio à correria, posso reservar um momento para fechar a porta, silenciar o mundo e me apresentar diante de Deus com reverência. Não preciso de um templo grandioso. Meu quarto, minha sala, até um canto tranquilo do quintal pode se tornar um altar sagrado. Comecei a aplicar isso recentemente, reservando 5 minutos pela manhã para orar de joelhos, antes de tocar o celular. Esse pequeno ato mudou minha perspectiva. Sinto meu coração mais leve, minha fé mais viva e uma conexão mais profunda com Deus. É como se, ao me ajoelhar, eu dissesse ao Senhor: Tu és o primeiro, e eu te honro. Outro aprendizado poderoso é a promessa de Romanos 8, 26 a 27, que nos assegura que o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos o que dizer. Isso é especialmente reconfortante em um país onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, familiares ou emocionais. Quantas vezes me senti sem palavras,
com o coração pesado, sem saber como orar por uma situação? Saber que o Espírito está orando por mim, com gemidos inexprimíveis, me dá paz e coragem para continuar. Isso me ensina a não desistir de orar, mesmo quando estou exausto ou confuso. Posso simplesmente me apresentar diante de Deus, em silêncio, com lágrimas ou até com um suspiro, e confiar que o Espírito está levando meu clamor ao trono da graça. Essa verdade é um bálsamo para a alma brasileira que muitas vezes carrega fardos com fé, mas também com emoção crua. Aplicar essas lições na vida cotidiana também significa cultivar uma postura de gratidão e humildade. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, aprendi que orar com reverência não é apenas um ato pessoal, mas também uma forma de inspirar outros. Quando compartilho minha fé, seja conversando com um amigo ou postando uma reflexão nas redes sociais, posso encorajar aqueles ao meu redor a buscar a Deus com mais intenção. Recentemente, comecei a orar com minha família antes das refeições. Não apenas sentado à mesa, mas às vezes de mãos dadas, em um momento de silêncio e reverência. Isso fortaleceu nossa união e trouxe um senso de paz ao nosso lar, algo que ressoa profundamente com o valor brasileiro da família. A mensagem de Billy Graham me desafia a sair da zona de conforto. Não se trata de orar apenas quando é conveniente, mas de fazer da oração um ato de adoração que envolve todo o meu ser. Isso é especialmente relevante em um contexto cultural onde a fé é celebrada com entusiasmo, mas às vezes cai na rotina. A Bíblia, em Tiago 5,16, nos lembra que a oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Então, decidi que mesmo em dias difíceis, vou me esforçar para orar com fervor, seja ajoelhado, caminhando ou com mãos levantadas, deixando meu corpo refletir a urgência da minha alma. Essa prática já está transformando minha vida espiritual, trazendo mais clareza, força e proximidade com Deus. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falar com você hoje, não deixe este momento passar. Vamos juntos transformar nossa vida de oração e honrar a Deus com reverência. Deixe um comentário com a palavra Amém, ou compartilhe como esta palavra impactou você. Seu testemunho pode inspirar outros. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta verdade poderosa. Compartilhe com um amigo, um familiar, alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de fé que busca crescer em Deus diariamente. Fique até o fim, pois há uma surpresa especial esperando por você. Que sua oração seja um fogo vivo e que o Senhor continue te abençoando.